Bem, o Supremo Tribunal Federal decretou a prisão preventiva da deputada federal Carla Zambelli, que já havia sido condenada em dois outros processos e ela já tem uma pena mais ou menos aí de 15 anos de reclusão. Acontece que a Procuradoria-Geral da República representou pela prisão preventiva e o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva da deputada. E agora surge uma discussão que está tomando conta da internet, é importante a gente falar dela aqui no país democrático. Bom, a Constituição é muito clara ao dizer que os deputados federais e senadores não serão presos, vírgula, salvo em caso de flagrante delito referente desde a expedição do diploma. Só que desde 2014 já existem exceções que foram tomadas pelo Supremo Tribunal Federal ao se decretar a prisão preventiva de deputados e senadores. O senador Delcídio do Amaral, mais recentemente envolvido naquele caso da Marielle Franco do Rio de Janeiro, o deputado federal Chiquinho Brazão. Então o STF já relativizou o artigo 53 da Constituição e se a gente faz uma leitura, o artigo é muito claro, no sentido de que não deve ser admitido. Nesse caso, a única alternativa que se vê, né, minimamente razoável para que sejam minimizados, né, então para que haja uma minimização dessa situação, é o envio imediato da decisão ou do cumprimento da decisão para a Câmara, no caso, a casa que pertence a parlamentar, para que haja manifestação do colegiado da Câmara a respeito daquilo. Porque se no caso que é admitido pela Constituição, a decisão deve ser encaminhada para a Câmara, para que a Câmara, no caso a casa, decida a respeito da prisão da parlamentar, com muito mais razão ainda, essa circunstância que é anômala e que não se enquadra de forma muito clara naquilo que é admitido pela Constituição. Olha só o que diz o parágrafo 2º do artigo 53 da Constituição. Desde a expedição do diploma, o diploma de parlamentar, depois da eleição, foi eleito, eles são diplomados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Os membros do Congresso Nacional, deputados e senadores, não poderão ser presos. Então, a primeira regra, não poderão ser presos. Qual é a exceção? Salvo, vírgula, salvo em flagrante de crime inafiançável. Ponto. Nesse caso, os autos serão remetidos imediatamente. Então, foi preso em flagrante delito, os autos são remetidos imediatamente à casa respectiva. Se for deputado, para a Câmara dos Deputados, se for senador, para o Senado da República, o Senado Federal, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Ou seja, a casa vai decidir sobre a prisão. Duas questões elas devem ser levantadas. Primeiro, o STF já excepcionou esse artigo, né? A leitura desse dispositivo ela é clara no sentido de que os deputados e senadores não serão presos salvos em flagrante delito, certo? A interpretação que foi realizada pelo Supremo Tribunal Federal, nas vezes em que isso aconteceu, foi no seguinte sentido: está se referindo, a Constituição está se referindo a fatos que aconteceram durante aquele mandato. Então, qual seria a interpretação adotada pelo Supremo? Bom, os fatos que ensejaram a condenação da deputada federal aconteceram antes da expedição do diploma. Então o Supremo faz essa leitura. Bom, desde a expedição do diploma, referente a fatos após a expedição do diploma. Os fatos ali aconteceram antes da expedição do diploma. Mas isso seria talvez razoável se tratando de uma prisão definitiva, uma prisão pena, para o cumprimento de pena, não uma prisão preventiva. Então, para que sejam minimizados os danos, são razoavelmente minimizados os danos eu digo em relação ao conflito entre os poderes, porque isso emerge uma discussão muito profunda entre os poderes. Os poderes passam a discutir agora e eleva-se o clima de instabilidade, discussões, intromissões de um poder no outro. Então isso tem que ser submetido imediatamente à casa respectiva, no caso, a Câmara dos Deputados. Acontece o seguinte, veja só, deve ser remetido depois do cumprimento ou depois da expedição da decisão? Me parece que seria muito mais conforme toda a sistemática constitucional que confere diversas prerrogativas aos deputados federais e senadores, que essa decisão fosse remetida após ela ser publicada. Então a decisão foi publicada, é encaminhada à casa respectiva para que se decida a respeito da decisão. Me parece que esse é o cenário mais razoável e que, apesar de, então, o STF ter adotado uma interpretação
que a gente vai reconhecer, ela é um pouco forçada no sentido de se admitir a prisão, ainda mais preventiva de um parlamentar, que isso seja submetido à casa respectiva imediatamente para que a casa, no caso a Câmara dos Deputados, decida a respeito disso. Isso contribuiria para a redução da tensão que existe hoje, e ela é visível, principalmente entre o Supremo Tribunal Federal e a Câmara dos Deputados, e também serviria para a manifestação parlamentar e acalento ou para que se acalmasse então a população, porque a população, e principalmente aqueles que são apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, trazem essa discussão para si em defesa da deputada federal Carla Zambelli, que é apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro, e coloca aquela coisa como se fosse direita contra esquerda, esquerda contra direita, e aí, claro, a justiça acaba sendo colocada em um desses polos, tá certo? Mas qual que é a sua opinião? Você acha que a deputada federal tem que ser presa mesmo, porque estava querendo fugir, portanto, se enquadrando em situações ali que estão descritas na legislação, ou não? Você acha que não deveria ser presa, porque a Constituição é muito clara, em se admitir a prisão de um parlamentar, e ainda que fosse preso, então isso tem que ser encaminhado imediatamente para a casa respectiva. Qual que é a sua opinião? Deixe sua opinião, faça o seu comentário e a gente se vê em outro vídeo. Forte abraço aqui do País Democrático.